Daí, galera do segundo ano, beleza? Vamos continuar nossos estudos aqui de história? Bom, peguem aí então o livro de vocês, interajam lá no YouTube, compartilhem, comentem, façam perguntas, tirem dúvidas, tá? Cobrem os colegas aí da sala de vocês para todo mundo assistir, acompanhar e fazer o que o prof está pedindo. Avisem aí no grupo no WhatsApp, peguem a apostila de vocês, caneta, marca-texto e bora lá para mais uma aula, para mais um conhecimento aí, tá bom, galera? Bom, recadinhos, não se esqueçam, menu avaliações, olhem aqui o mouse, menu avaliações, exercícios para vocês fazerem sobre as aulas, tá? Os exercícios têm aí o nome dos títulos, o nome dos capítulos, tá bom? Menu atividades, é onde o professor vai estar postando aí, liberando, agendando os links para vocês, tá? E já podem perceber aqui então que eu estou com o livro do segundo ano do médio aberto, tá? Vamos colocar aqui tela cheia e vamos iniciar então o nosso estudo do último capítulo do primeiro bimestre. Pessoal, o Iluminismo, capítulo 24, tá, galera? Iluminismo. Aqui na capa do capítulo nós temos alguns pensadores da época, filósofos, artistas, intelectuais, escritores, né, reunidos aqui em uma reunião política, como eles chamavam, né, jantares filosóficos, onde eles debatiam sobre assuntos sociais, políticos, econômicos, falavam da época em que viviam e tentavam, da sua maneira, mudar o mundo, né? Daí vem o nome iluminismo, iluminar o mundo, através das ideias, tá? Nós vimos nos capítulos anteriores desse bimestre, nós vimos a colonização da América, nós vimos como se desenvolveu o Brasil colônia, a sociedade açucareira, vimos as invasões francesas e holandesas no Brasil e vimos também no último vídeo como que era a Europa do antigo regime, ou seja, como que era aquela Europa lá da época da Idade Moderna, com os reis absolutistas, a economia mercantilista, aquela sociedade de corte, aquela sociedade de privilégios, né? O papel da religião e da fé naquela sociedade. Nós vimos então que aquela sociedade do antigo regime ainda tinha várias evidências, várias coisas aí medievais, né, da Idade Média, enquanto que agora, na Idade Contemporânea, que é a idade época que vivemos hoje, nós não temos praticamente, né, muitas tradições e costumes assim que a gente observava até o antigo regime, né, até o período do antigo regime. E essa ruptura de maneira de pensar, de maneira de viver, de maneira de administrar um país, essas ideias vão surgir, né, essa ruptura vai surgir aqui nesse movimento chamado de iluminismo, tá, pessoal? Então, nós virando a página, aqui ó, a página 56, nós vamos começar falando então, galera, que o iluminismo, esse movimento filosófico chamado de iluminismo, ele vai mudar a sociedade, a maneira de pensar da sociedade ocidental, tá? Nós não ampliamos ele para o mundo todo, embora várias ideias iluministas sejam sim observadas aí em muitos países do Oriente também. Mas basicamente a nossa maneira aqui de pensar na América e na Europa ocidental, ou de hoje em dia, essa maneira nossa de pensar, essa nossa maneira de viver surge a partir das ideias iluministas, tá, pessoal? E o iluminismo, apesar dele ter essa caminhada até a chegada do iluminismo no século XVIII ter começado desde o século XV, com as grandes navegações, nós vamos dizer que o século XVIII é conhecido então aí como o século das luzes, né? O século XVIII é o século que começa lá no ano 1701 e vai até o ano 1800. É durante esse século que as ideias iluministas vão então ganhar fama, vão se enraizar e vão alterar o mundo, né? Principalmente o mundo ocidental, tá bom? Porém, não podemos dizer que o movimento do iluminismo, esse movimento filosófico, esse movimento de ruptura de ideias, ele existiu apenas no século XVIII, sendo que, na verdade, ele começou a nascer já na descoberta da América com as grandes navegações, quando lá acabou a sociedade feudal, tá?
Muito bem. Então, galera, podemos entender o iluminismo como um super movimento de ruptura de ideias que começou no século XV com a descoberta do Novo Mundo, né, com a descoberta da América, passando pelo humanismo lá do Renascimento, a valorização do humanismo, o renascimento cultural, que representou uma ruptura nas artes e na maneira de já uma maneira de ver diferente a sociedade. E, claro, também não podemos esquecer da Reforma Protestante, iniciada pelo Martinho Lutero, aquele cara que iniciou o movimento de reforma na Igreja Católica. Todos esses acontecimentos estão entrelaçados e foram evoluindo até nós chegarmos no século XVIII, no famosíssimo Iluminismo, que acontece no século XVIII, tá bom, galera? Além disso, além dessas mudanças na maneira de pensar, nós também vamos ter com o iluminismo uma mudança no que diz respeito à relação dos indivíduos com a fé. A fé, a crença, né? E a liberdade, por exemplo, vai passar a ser mais valorizada em relação aos dogmas das religiões, né? As verdades incontestáveis das religiões vão passar a ser contestadas e revistas, e a razão, ou seja, a capacidade humana de pensar, de raciocinar, vai passar a ser adotada como, olhem como o livro coloca, né? Como a única autoridade incontestável, né? Autoridade única e incontestável, tá? E então, sabendo agora que o iluminismo ele se baseava na razão e na liberdade, né? Sendo então a razão e a liberdade as ideias básicas do iluminismo, as ideias que vão impulsionar o iluminismo, a partir então desse movimento chamado iluminismo, novas maneiras de tentar compreender o mundo vão surgir, tá? E vão moldar o mundo que a gente vive hoje, a maneira como a gente pensa hoje, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Próximo subtítulo: a Revolução Científica, tá? A Revolução Científica, galera, né? Ela começou a existir a partir do século XVI, durante o Renascimento, quando então a valorização do homem foi resgatada pelo movimento renascentista, tá? A valorização do ser humano que os gregos e os romanos davam lá na antiguidade foi resgatada, desapareceu durante a Idade Média, mas foi resgatada ao fim da Idade Média, na Idade Moderna, esse pensamento de valorização do ser humano, de valorização das capacidades humanas para resolver problemas, para encontrar um mundo melhor, essa ideia vai sendo desenvolvida novamente ao longo do século XVI, século XVII e vai viver o seu auge no século XVIII, né? Mudando todo o modo de pensar aqui da nossa sociedade ocidental, tá bom? Podem virar a página 57. Então, em meio a essas mudanças de ideias que foram acontecendo desde o século XV, XVI, nós também tivemos um monte de invenções, ideias que começaram a dar essa ideia de progresso, tá? Podemos falar da descoberta do heliocentrismo, de que era o Sol no centro do sistema solar, as leis matemáticas que passaram a ser desenvolvidas e aprimoradas aí durante esse período da Idade Moderna, avanços na área de geometria, o empirismo, a valorização do empirismo, que é a ideia de que o ser humano precisa, então, o conhecimento vem da experiência, e o racionalismo, que é a ideia que prega que o conhecimento vem do raciocínio, né? Empirismo e racionalismo são muito importantes e vão dar origem ao iluminismo do século XVIII, tá? A própria invenção do telescópio, por exemplo, representou um avanço científico gigantesco aí para essa sociedade da Idade Moderna. Então, pouco a pouco, as ideias científicas passaram a serem mais valorizadas e mais respeitadas, e isso vai mudar o mundo, tá? Aqui nós temos um quadro do Paul Sunby, A Lanterna Mágica, de 1760. Observem uma espécie de uma invenção que projeta imagens aí na parede, né? Talvez até mesmo aí seja o precursor da tecnologia do cinema, tá?
Leiam a legenda comigo. Racionalismo e cientificismo, duas das principais características do iluminismo. A razão e a ciência foram o fundamento da concepção de mundo que rompeu com as ideias medievais, consideradas tradicionais. Para algumas pessoas, as ideias medievais representavam as trevas, a escuridão, a ignorância e a superstição. E para acabar com as trevas, luzes. Por isso, iluminismo, tá? Respondam aqui com o prof. Análises afirmativas a seguir. Número 1. A observação da natureza e a experimentação, características do pensamento humanista, contribuíram para a denominada revolução científica que observamos durante o século 17 e 18. Corretíssimo, galera. Número 2. O iluminismo não sofreu nenhuma influência do Renascimento. Ao contrário, os iluministas se opunham às ideias renascentistas que pregavam a liberdade de pesquisa. Não, né, galera? Não é isso. Pelo contrário, o iluminismo ele buscou influência lá no Renascimento que aconteceu 2 séculos antes. Então, na verdade, o iluminismo e o Renascimento andam de mãos dadas. Um levou ao outro. O Renascimento levou ao iluminismo. E número 3, o racionalismo foi a marca dos movimentos humanista, renascentista e iluminista. O racionalismo. Certinho também, né? O racionalismo. Então, letra D de dado, apenas a 1 e a 3 estão corretas. E número 2, explica os motivos que levaram o século XVIII a ser chamado, então, de século das luzes. Então, o século XVIII foi assim denominado em decorrência das novas ideias e discussões que se estabeleceram, gerando o desenvolvimento das ciências. Essa denominação é fruto da constatação de alguns que o movimento iluminista estava tirando a Europa das trevas, da ignorância e da falta de liberdade. Características que surgiram na Idade Média e se desenvolveram, continuaram existindo, só foram readaptadas na Idade Moderna, na Idade do Antigo Regime. Bom, vamos lá, galera. Continuando aqui, o próximo subtítulo desse vídeo, Revolução Intelectual, tá? Então, o iluminismo do século XVIII marcou profundamente o pensamento filosófico e também político da Europa e influenciou movimentos de liberdade em diferentes territórios no decorrer das décadas seguintes. Então, quando esse movimento iluminista faz uma ruptura com as ideias ainda consideradas medievais do Antigo Regime, essas ideias vão influenciar a política, a economia, vão influenciar até mesmo a independência dos países da América, visto que o iluminismo pregava a razão e a liberdade. Então, por que um país ser colônia de outro, né? Onde há liberdade disso? Onde existe liberdade para os povos e para as pessoas que vivem na colônia? Então, baseados nas ideias iluministas, por exemplo, é que a independência do Brasil aconteceu em 1822. Então, olhem como essas ideias, essa mudança de ideias causadas pelo iluminismo vão influenciar o mundo e a história, tá? Então, o iluminismo é caracterizado pela crença no poder da razão humana e pela valorização do pensamento. Esse movimento não foi coeso, como pode-se imaginar a princípio. Então, o que o iluminismo valoriza é a razão e o pensamento humano, e é claro que, como eram muitos filósofos, muitos intelectuais, várias ideias diferentes existiram aí ao mesmo tempo nesse iluminismo, tá? Nós podemos dizer então que esses considerados filósofos iluministas eram na verdade intelectuais, economistas, botânicos, matemáticos, físicos, ou seja, eram profissionais aí, intelectuais de muitas áreas de conhecimento que pensavam em torno de um único caminho, o racionalismo. Então, o racionalismo vai ser aí o princípio, né, o uso da razão vai ser o princípio básico do iluminismo, tá bom? E a maior obra do século XVIII, por exemplo, vai ser a famosíssima enciclopédia ou dicionário racionado das ciências, das artes e dos ofícios por uma sociedade de homens de letras. A enciclopédia, a gente pode comparar ela à Wikipédia que vocês conhecem. O que era a enciclopédia, galera? Era 35 livros gigantescos que reuniam todos os conhecimentos científicos elaborados até aquele momento, no século XVIII. Foram 2 filósofos e escritores famosíssimos da época que escreveram a enciclopédia, uma enciclopédia que buscava explicar tudo através da ciência, através da razão. Um deles era o Jean
Delaron D'Alembert, né, mais conhecido apenas por D'Alembert, tá? Nasceu em 1711, morreu em 1783, e ele foi um dos principais compiladores, aí, um dos principais escritores da enciclopédia, tá? E essa enciclopédia, como eu falei para vocês, ela foi publicado, o primeiro volume foi publicado em 1751 e o 35º volume foi publicado em 1772. São 35 volumes entre textos, ilustrações e o índice geral. Era realmente uma grande obra científica e uma das maiores produzidas até aquele momento da humanidade. Outro cara importante que ajudou a escrever então essa enciclopédia vai ser o Denis Diderot. Nasceu em 1713, morreu em 1784, tá? Ele foi um dos responsáveis por finalizar a enciclopédia, tá? O Diderot, galera, ele era um escritor, escrevia peças de teatro, romances. Porém, a principal obra de qual ele participou, sem dúvida a mais famosa, é a escrita da enciclopédia. Apesar dele ser famoso pela enciclopédia, o Diderot ele não necessariamente é um dos filósofos mais famosos da época, tá? As obras filosóficas dele não necessariamente são as mais famosas da época, como a do Montesquieu, aqui, por exemplo, que a gente já vai falar, mas ele ficou famoso também por romper com a teologia e com a filosofia tradicional, se declarou ateu e materialista, né? Em uma época em que os dogmas religiosos, por exemplo, eram incontestáveis, né? E para fechar esse primeiro vídeo, essa primeira parte da aula de iluminismo, vamos falar sobre o Montesquieu, galera. Este senhor aqui, ó. Este senhor aqui, conhecido como... o nome completo dele é Charles Louis de Secondat, e ele viveu aí... Nasceu no século XVII, morreu no século XVIII e é mais conhecido como Barão de Montesquieu. Ele não era um burguês, ele não era envolvido com comércio nem com indústria. Ele era um nobre, né? Vivia naquela França de privilégios. E o Barão de Montesquieu, então, ele era um proprietário de terras e ele foi um desses principais pensadores iluministas que contribuíram para mudar o pensamento da sociedade ocidental. Ele escreveu um livro muito famoso chamado O Espírito das Leis, publicado em 1748, tá? E nesse livro ele explica como que as leis de cada nação funcionavam. Imagine, ele escreveu isso em 1748, claro, levando em consideração aquela sociedade francesa em que ele vivia, tá? Então ele defende a ideia de que as leis são decorrentes da realidade concreta de cada povo, ou seja, cada povo tem suas próprias leis decorrentes do próprio processo histórico de cada país, da cultura de cada país. Além disso, ele defende também que ele fala no seu livro sobre formas de governo, lembrando que na época que ele escreveu isso, a forma de governo na França era o absolutismo, lá com os famosos reis absolutistas, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, e uma das ideias mais famosas e mais importantes do Barão de Montesquieu foi a ideia de divisão dos poderes, porque na visão dele, no pensamento político dele, o poder concentrado na mão do rei, todo o poder na mão do rei era inviável, porque o rei poderia fazer o que quisesse, né? Então o Barão de Montesquieu ele vai defender a ideia de dividir o poder em 3 esferas. Uma esfera chamada de executiva, outra esfera chamada de judiciária e outra esfera chamada de legislativo. Olhem aqui no livro, executivo, judiciário e legislativo. Ou seja, 3 poderes diferentes que vão governar uma nação ao mesmo tempo, sendo que nenhum deles vai ter poder absoluto, cada um deles é encarregado de uma parte de poder e todos eles juntos devem se fiscalizar e trabalharem juntos para o desenvolvimento da nação. Querem um exemplo? A França, quando acabou o absolutismo na França, a França adotou esse sistema de governo, o sistema de divisão dos poderes, com 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. O Brasil de hoje em dia também é assim. A República Brasileira também tem o poder dividido em 3. O poder executivo, representado, quem que manda nesse poder chamado executivo? Quem comanda ele? O presidente, os governadores dos estados e os prefeitos das cidades. Temos também o poder judiciário, que, como o nome diz, são os juízes, aqueles que julgam, aqueles que inocentam e fiscalizam ou punem.
E o poder legislativo, aqueles que legislam. O que é legislar? O que é uma legislação? São leis, galera. Então o legislativo são os responsáveis por criarem as leis. E no Brasil nós temos os deputados estaduais, os deputados federais e senadores, enquanto que nos municípios nós temos os vereadores, por exemplo. Então percebam que o Brasil, por exemplo, copiou essa ideia do Barão de Montesquieu de dividir o poder em três, para que apenas uma pessoa não mandasse nos três ao mesmo tempo. Imaginem se o presidente comandasse o executivo, ele que mandasse fazer as coisas, ele que executasse as tarefas, mandasse no judiciário, ou seja, ele que mandasse investigar, prender e punir, e ele fosse o mesmo que criasse as leis ou tirasse as leis. Então isso é o absolutismo, quando um poder só está nas mãos de uma pessoa só. Tá? Então esse é o Barão de Montesquieu, as ideias dele vão ser revolucionárias para o mundo. Tá bom? Muito bem. Eu quero que vocês analisem, leiam a questão número 1, respondam a letra A, a letra B e a letra C aqui, nesses próprios espacinhos em branco aqui do lado, e depois respondam a número 2, tá? Com base nas ideias de Montesquieu, analise as afirmativas a seguir, tá? É claro que vocês já estão vendo aqui que é a letra C. Eu preciso que todos leiam as alternativas, né? E por que a 3 não está correta, né? Ó, o consenso de que o iluminismo atingiu apenas a classe burguesa pode ser comprovado com a participação de Montesquieu. Não, pelo contrário. O Montesquieu era um nobre, não era um burguês. Então não foi apenas um movimento feito por burgueses, e sim um movimento também feito por nobres do século XVIII, tá? Tudo bem até aqui, galera? Ó, então falamos até aqui no Montesquieu. Agora eu vou finalizar esse vídeo e vou gravar a segunda parte do capítulo. No próximo vídeo nós vamos falar das ideias do Voltaire, outro cara importantíssimo para o movimento iluminista, e sobre as ideias do Jean-Jacques Rousseau, talvez o mais importante de todos eles. E claro, vamos falar também sobre o próximo subtítulo, Despotismo Esclarecido, quando os reis europeus passam eles próprios a fazerem suas mudanças iluministas nos seus reinos, tá? Muito bem, não se esqueçam dos recados, até o próximo vídeo.